Papo Mix Pet, um oferecimento Frontimax Coleira. 8 meses de proteção contra pulgas, carrapatos e o mosquito transmissor da leishmaniose. Papo Mix Pet, tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Mix. E pode soltar os cachorros, gente. Tá começando mais um podcast Papo Mix Pet comigo, Fernando Prado, e com a Carla Mayon. Oi, Carlinha. Oi, Fê, tudo bom? Tudo bom, melhor agora. Simbora falar sobre os filhotinhos hoje. Pra você que já tem um filhote em casa ou está esperando aí ter um filhotinho de gato, de cachorro, esse é o seu programa. Então pode esperar que vai ter muitas dicas bacanas, né, Carla? Sim, peguem aí, anotem ou gravem, salvem esse podcast que tem muita dica legal pra vocês. É isso aí. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, a gente sempre recebe o animalzinho como se fosse um ser humano ali, né? Realmente um filho nosso. Bebê. Um bebezinho em casa. Tem que ter uma infância saudável pra ele crescer calminho também, assim como um ser humano? Com certeza, a infância vai ditar como ele vai ser na fase adulta. Então é muito importante que a infância seja programada, né? Com bons hábitos, com limites, disciplina, educação e, claro, toda a saúde que a gente precisa investir nessa fase de infância. Vacinas, vermifugação, uma boa alimentação, visitas ao veterinário, né? Pra ver se tá tudo bem. É a fase ali de maior exposição aos problemas na infância. É onde vai dar aquelas pequenas otites, inflamaçõezinhas, às vezes num banho, numa coisinha assim, pois né? É. Rola isso tudo, né? Rolam as viroses, as parasitoses. É importante também ficar de olho nos brinquedinhos que eventualmente podem ser ingeridos. E é na fase de infância, né? Que eles são filhotes, estão ali conhecendo o mundo, que os principais problemas acontecem. E se você é um pai de primeira viagem, assim, a gente acaba errando mesmo, que a gente compra uns brinquedinhos errados fora de hora, umas coisinhas erradas. É por isso que a gente vai tá falando hoje aqui sobre os filhotes, tá bom? E aí é o seguinte, acabei de adotar um filhote, chegou lá na minha casa, Carla. Quais são os cuidados, os mais básicos, assim, que a gente precisa ter com ele, principalmente no primeiro mês? Você falou aí desses brinquedinhos que não podem, né, ser muito pequenos, porque podem ser ingeridos, vacinas, que mais que a gente pode lembrar que, assim, que já no primeiro mês é mais complicado pra ele, assim? Bom, com 45 dias eles têm que tomar a primeira dose de vacina, então não é nem o primeiro mês, né? Então eles precisam dessa primeira dose pra estarem imunes, né? Começando a programar esse sistema imunológico pro mundo que eles vão conhecer depois que desmamarem. Então, primeiro mês, realmente eles são bebezinhos, eles estão com a mãe ainda, eles estão mamando. É muito importante manter, né, esse filhote junto com a mãe, enquanto ele tem um mês de idade, né, até os 45 dias, geralmente tá ali com a mamãe. Certo. E aí, claro, fazer um bom ninho, né, uma maternidade bem gostosa, longe de corrente de vento, para que a mãe tenha acesso a água e alimento sempre de ótima qualidade, água filtrada, fresquinha, né? Então, né, nesse início de idade, é muito importante os primeiros cuidados. Depois, quando ele vai pra casa, né, quando ele vai pra casa do tutor, ele vai também precisar de alguns cuidados, porque ele é um bebê. Ele acabou de sair dos braços da mãe, vamos dizer assim, né? Então, ele também precisa de um local bem confortável, que ele tenha ali bastante carinho, ursinhos, brinquedos, para que ele não se sinta sozinho. Não precisa necessariamente colocar na cama que a gente dorme, mas também, se puder, tá ali próximo. Eles vão sentir falta, eles são bebês. Mas o mais importante é seguir os protocolos ali de vacinação, vermifugação, né? Não pode dar banho antes dos três doses de vacina. Ah, então essa é a nossa medida, assim, antes das 3 doses primeiras de vacina. Não pode dar banho, né, com água, shampoo, não pode. Só um banho a seco pra manter ele um pouquinho mais higienizado. Tá. Por que não pode, Fê? Porque as vacinas, elas vão construir o sistema imunológico do filhote. Certo. E o banho acaba baixando a imunidade dele. Então pode abrir uma janela aí para possíveis problemas. Então, não só virais, mas uma infecção de ouvido, como a gente comentou, um probleminha de pele, um intestino um pouco solto, que não necessariamente vai acontecer se você segurar o banho após as 3 doses de vacina. E é tão gostoso o cheirinho de filhote que pra que dar banho antes de... É um cheirinho de leite tão gostoso. É muito bom, né? Não é? E você falou de vacina, eu me lembrei que o meu filhotinho, ele tomou... Quando foi filhote, né? Ele tomou vacina injetável e também uma nasal. Como é que é isso?
Sim, existem vacinas que são nasais, principalmente para gripe canina. Então ela vai fazer com que o sistema imunológico aprenda a reagir quando ele tiver contato com a bordetella, que é uma bactéria que pode causar uns sintomas parecidos com gripe. Então, coriza, tosse, né, bronquidão. Então eles podem ter essa prevenção. Na verdade, ele pode se expor a esse problema, né, que é a bordetella, mas vai ter sintomas mais leves. Então a vacina, ela faz esse tipo de prevenção. Bacana. Você falou do espaço do pet. Você falou, não precisa necessariamente, né, colocar na cama. Principalmente nesse momento que ele é filhote, é importante que a gente ensine que ele tem o seu próprio espaço, o seu próprio lugar, a sua casinha, a sua caminha, alguma coisa nesse sentido? Super importante, ele tem que ter os locais determinados, de dormir, de comer, de xixi, cocô, né? Então é muito importante a disciplina, que eu sempre falo, né? Que a gente coloque os limites e que o filhote saiba até onde ele pode ir. Sim. Não só nos locais que ele vai frequentar, mas o que ele pode brincar, né? De repente ele vai pegar um chinelo, um sapato, não é aquilo que ele vai usar pra brincar, ele vai ter os brinquedos dele, ele vai dormir na caminha dele, ele vai ter as coisas dele, né? Sim. Que eu falo que é o enxoval, quando a gente tem um filhote, a gente tem um enxoval, né? Então tudo isso é muito importante pra ele também se identificar naquele ambiente. Bacana, e é nesse momento também que vem essa disciplina em relação às necessidades, porque você falou dos espaços, ao mesmo tempo a gente tem que educar aonde fazer ou não xixi, cocô, né? Com certeza, isso acho que é a aula número 1, né? Que as pessoas querem que o filhote aprenda. E não é difícil, tá? Uma vez que você tem o local certo, seja um tapetinho higiênico, seja um jornal, seja o seu jardim, quando ele acordou, já pega e coloca ele ali no local certo, porque o filhote vai acordar e vai querer fazer xixi. É automático, é quase um reloginho. Sim. Então acordou, coloca ele em cima do local certo. Fez uma coisa errada, fez fora do lugar, mostra pra ele que não pode falar, não é aqui, não pode, e mostra o local certo. É claro que se você abrir demais o ambiente que ele tem acesso, de repente deixar a sala toda pra ele passear, a cozinha toda pra ele passear, ele vai eventualmente errar o lugar que é pra fazer. Tá. Mas vai abrindo aos poucos, vai apresentando a casa aos poucos, desde que ele aprenda que o banheiro é aqui, a cozinha é ali que ele precisa comer e fazer xixi. Tá. E ao longo da descoberta da casa, ele não vai querer marcar o território errado. E tem diferença ou tem facilidade porque é fêmea, porque é macho? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou... Não, até que o macho desenvolva ali os hormônios, né, que ele tá aprendendo, geralmente os machos fazem xixi agachadinho, igual as fêmeas, né, então até a maturidade eles mantêm isso. Depois, com a maturidade, eles vão querer marcar mais o território, vão aprender a levantar a patinha, às vezes eles aprendem até olhando um outro macho, acredita? Verdade, né? Então, aí sim, essa disciplina é bem mais importante, porque você não quer que sua casa esteja toda sendo marcada, né, pelo seu filhotinho, pelo seu machinho que tá ali querendo dominar todo o território. Agora tem um assunto que a gente já falou, inclusive, em outro podcast. Se você tá ouvindo esse pela primeira vez, pode voltar. Tu tem a obrigação de voltar aqui na sua rede social, aqui na sua plataforma digital, pra ouvir os nossos outros podcasts aqui do Papo Mix Pet. A gente falou uma vez, mas agora eu quero focar na questão do filhote, que é a importância do pet conviver com outros animais. Como é que é isso? Eu considero isso super importante, não só socialmente, mas pro psicológico do filhote. Pra que ele saiba que ele pode conviver, que ele pode brincar, pra que ele aprenda a brincar com outros animais. E não só cães com cães, ou gatos com gatos. Entre eles também. Eu acho super saudável, desde que todo mundo seja saudável, obviamente. Mas eu acho que isso só enriquece, só faz com que ele seja um animal mais equilibrado, mais sociável. Eu acho isso super interessante. E claro, se você sentir que tá rolando ali um estresse, que seu cachorro não gostou do outro cachorro, tenta separar, né? E num outro momento um pouco mais calmo, tenta oferecer de novo esse contato. Mas eu acho muito interessante que ele aprenda a socializar com outros animais. Agora, chegou em casa o filhotinho, até por essa distância com a mãe, né, e tudo mais, o gatinho, o cachorro acabam chorando muito, miando muito nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né? Tem algo que a gente possa fazer, assim, pra enfim, diminuir um pouco esse choro, essa saudade aí, assim?
É uma separação, né? Ele acabou de sair dos braços ali da mãe, ambiente novo, ele pode se sentir sozinho, não reconhecer onde ele tá. Então é claro que você vai ter que ser ali o papai ou a mamãe que vai dar um pouco mais de atenção, mais carinho, vai manter o ambiente mais confortável. É sim um momento de tomar mais cuidado para que ele não se sinta sozinho, né? E vai chorar um pouquinho, vai. Não tem um jeito, né, de não chorar. Não tem como, né? Mas ele vai aprender que o ambiente é seguro, que você tá ali, que você não vai deixá-lo, né? Se sentir necessidade de ficar mais próximo, pôr na caminha ou deitar próximo, ok. Mas desde que depois você vá colocando as regras da casa, ele vai aprendendo. Eu acho que é super saudável a gente oferecer esse carinho, esse colo pro bebê que tá chegando, e é inevitável, né? A gente adora. A gente fica grudado, não tem jeito, Não tem como, é da nossa natureza. Acho que é pra isso que a gente trouxe filhote pra casa, pra ficar grudado com ele. É um instinto que a gente tem de cuidar, de querer estar, né, no colo e tal, abraçando. Sim. Então eu acho que é muito importante esse contato pros dois lados, pra gente e pro bebê. Agora, como todo filhote, como toda criança também, humana, o pai não pode piscar que o menino já tá em cima da árvore, né? E a mesma coisa acontece com os gatos e com os cachorros em casa. A gente tem que cuidar, assim, da nossa casa, assim, dar um jeito de organizar as coisas, porque com criança é assim, tem que sair colocando coisa nas quinas, tem que colocar coisa na tomada, e, enfim, tudo mais. Super importante. Cachorro e gato também. Gato acho que tem que colocar as telas de proteção, né? Os dois. Nos dois, né? A gente indica a tela, né, pra segurança de cães e de gatos. E aves também, quem tem aves, obviamente. Verdade. Né? Mas é super importante pra que não haja nenhum acidente, né? Então, o gatinho vai gostar de deitar ali no beiral da janela pra ficar olhando o céu, olhando o movimento da rua. Então é muito, muito, muito importante, essencial, antes de entrar com o pet pra dentro da casa, já bloquear janelas, colocar telas resistentes, né? Tem muito cachorro que rói a tela e abre o buraco. Então tem que ficar de olho nisso também. Tá. Não é só apenas colocar e esquecer, tem que ficar dando essa manutenção ali, né? Tem uns pacientes que dão trabalho, viu? Né? Mas, além da proteção de janelas, é muito importante que você também tire do alcance objetos que ele possa eventualmente roer ou engolir. Então, se tem criança em casa, brinquedinhos pequenos, toma cuidado, tá? Porque ele vai lá de curioso, vai querer brincar, o brincar dele é com a boca e ele pode eventualmente ingerir esse brinquedo, às vezes um item de decoração também, verdade, né? da casa, uma coisa que cai no chão, né? E no último podcast a gente falou sobre essa preocupação dos carrapatos, das pulgas e tudo mais. Com o filhote, essa preocupação ela é um pouco maior, assim? Eu fico pensando por ele ser realmente um pouco menor e, enfim. Mais como frágil, é que é isso? Mais frágil, né? Sim, é super importante a gente já pensar na prevenção, mas enquanto eles não podem ter acesso à rua, né? Não vai sair porque tá na fase de vacinação, ainda tá restrito em casa, até os 3 meses a gente fala que isso tá organizado, tá bem administrado. A partir do momento que pôs a patinha ali pra fora do ambiente de casa, tem que ficar de olho sim. E os produtos de prevenção, as coleiras, as pipetas, elas são indicadas a partir dos 3 meses de idade, na maioria delas. Mas sempre com recomendação do veterinário, tá? Pra seguir a marca, seguir a posologia, seguir a duração desse produto. Inclusive, a gente tem um parceiro que tem um produto super interessante com a maior validade do mercado, né? Dura até 8 meses, né? A coleira do Front Max, né? Quer falar sobre isso? Então vamos falar sobre isso então. Com que idade que eu posso colocar uma coleira Front Max da Vetoquinol no meu cachorrinho? Boa. A partir dos 3 meses, Fê. Tá. E é importante que vocês se atentem também no dia que colocou pro dia que vai acabar o efeito, né? Então, a partir dos 3 meses de idade, até somando aí 8 meses de duração, ele tá protegido contra pulgas, carrapatos e o mosquito da leishmaniose. Olha só. E pros gatinhos, dá algum cuidado a também? A Max não é indicada para gatos, existem produtos que são indicados, mas geralmente o gato não vai pra rua, né? A maioria é domiciliado, fica em casa, é indoor, então eles estão mais protegidos. Mas se o seu gatinho tiver acesso à rua, quintal, tem sim que fazer a prevenção para que ele não pegue pulga e nem carrapato. Então já fica esperta, já coloca a sua Front Max da Vetoquinol aí na tua casa, deu 3 meses, já bota no seu cachorrinho, então pra não ter problema nenhum. Exatamente. Né? E sempre com recomendação do vet, né? O vet que te acompanha seu filhote, ele dá todas as orientações de datas de vacinas de vermifugação e também do momento certo de inserir a coleira ou a medida de prevenção de ectoparasita.
Então, pra gente fechar o nosso papo, vamos falar sobre comida, então, desse pet que chegou bonitinho na nossa casa. É um gatinho, é um cachorrinho. E de início eu já vou dar leite pra ele, né? Não, senhor. Não. Não posso dar leite? Não. E nesse tema eu nado de braçada, Fê. Então me conta, eu não autorizo. E fiz errado. E geralmente as pessoas seguem isso mesmo, porque alguém contou que pode dar e aí faz errado, né? Mas os filhotes, eles já vêm pra casa comendo alimentação de filhote, né? A raçãozinha pastosa ou seca. E eles devem ter a recomendação de quem vendeu o filhote ou de quem doou o filhote. O que ele estava comendo lá antes de chegar na minha casa. Né? Pra gente também não ter uma mudança muito aguda e muito drástica de alimento. Mas o leite pode fazer mal. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Os filhotes vão mamar o leite das mães deles. Então, o filhotinho de cachorro vai mamar na cadela, o filhotinho de gato vai mamar na gatinha. E os leites são específicos por espécie. Então, o leite que a